É, dando continuidade, então, ao ponto que nós discutimos, começamos a discutir na semana passada, né, foi sobre a toxicidade do oxigênio e os mecanismos que os organismos usaram para se defender do oxigênio, quer dizer, como a evolução, como a tensão de oxigênio variou ao longo da história evolutiva da Terra e quais foram as consequências iniciais, né, do acúmulo de oxigênio na atmosfera. E a gente discutiu que o oxigênio ele é um radical livre por definição, né, o oxigênio molecular O2 presente na atmosfera, porque ele tem elétrons desemparelhados, né, na sua estrutura química. E isso confere a essa molécula uma alta reatividade, razão pela qual metais de transição enferrujam, papéis oxidam, né, a celulose oxida, a manteiga fica rançosa, né, a gordura fica rançosa. A minha ideia hoje aqui seria a gente dar um painel histórico. Né, vou tentar contar um pouquinho da história, descobertas, algumas descobertas seminais na área da bioquímica redox, né, que ajudaram a desvendar os mecanismos celulares de produção e eliminação de oxidantes celulares. Né? E eu começo a história ah, aqui, em 1946, nesse paper da Nature, que, na verdade, foi um divisor de águas. Né? Por quê? Porque esse trabalho, na verdade, reflete, foi a primeira demonstração de, de que uma célula seria capaz de produzir um oxidante, na verdade, uma espécie reativa de oxigênio, peróxido de hidrogênio, na verdade. E essa observação ela foi feita a partir de espermatozoide bovino. Então, esse trabalho é um divisor de águas, porque, embora a produção, né, a presença de oxidantes tenha sido relatada na literatura anteriormente, né, a 1946, todas essas observações, ou boa parte delas, na verdade, foram feitas em reações químicas, quimicamente. Né? E havia algumas inferências de que talvez oxidantes pudessem ser produzidos pelo próprio metabolismo celular, mas não houve evidência. Então, esse trabalho abre a área, na verdade, de bioquímica redox, na medida em que ele aponta a produção de oxidantes pela primeira vez em células. Né? E, na verdade, o racional por trás desse trabalho é de que enzimas capazes de eliminar oxidantes, como peroxidases, né, catalase, né, que é uma enzima antioxidante muito importante na decomposição de peróxido de hidrogênio, a catalase, por exemplo, ela já havia sido descrita ainda na primeira década do século XX, se não me engano, 1908, a primeira descrição da atividade da catalase. Então, quer dizer, por que razão uma célula teria uma enzima capaz de eliminar peróxido de hidrogênio? A menos que, quer dizer, só faria sentido se uma célula fosse capaz de produzir peróxido de hidrogênio. Então levou-se aí quase 40 anos para preencher essa lacuna, né, com esse trabalho do Tolsek Walton na Nature. Bom, mas qual a consequência? Qual a consequência da presença desse oxidante para as células? Né? Então, uma observação interessante, e aí dada pela interação entre a radiologia e a bioquímica, desvendou o seguinte, um trabalho em 1954, publicado na Science, pela Rebecca Gershman e Wallace Fenn, em Nova York.
O que esse trabalho demonstra? Esse trabalho demonstra o seguinte, que quando camundongos são expostos à radiação ionizante, no caso aqui, radiação raio-x, né? Dependendo do tempo e da dose de exposição a raio-x, esse desafio ele é letal. Né? Então, nesse trabalho, acho que essa tabela reflete acho que o dado mais importante. Então, eles medem o tempo de sobrevivência médio dos camundongos à radiação ionizante ou à hiperóxia, tá? A presença de oxigênio. E o que eles observam, o que a Rebecca Gershman mostra, é que, se a gente olhar aqui, né, nessa condição simultânea, né, que simultânea significa o camundongo ou ele é exposto à, à hiperóxia somente, ou à hiperóxia e uma dose de radiação ionizante, raio-x. E o que a gente observa aqui é que o tempo de sobrevivência médio dessa população de camundongos, que só em hiperóxia ela é de 71 minutos, se ela é combinada com a hiperóxia e a radiação ionizante, o tempo de sobrevivência diminui significativamente. Ou seja, apontando que a toxicidade da radiação ionizante e da hiperóxia, elas têm um efeito, um efeito em comum. Né? E, curiosamente, se entre a exposição à hiperóxia e a radiação ionizante, quer dizer, ao invés dos dois estímulos serem feitos simultaneamente, é dado um intervalo, diferentes tempos de intervalo entre um estímulo e o outro, a gente vê que 5 horas, por exemplo, de diferença entre a radiação ionizante e o hiperóxia, já não há mais tanta diferença. Então, isso levou muitos cientistas a pensarem o seguinte: ora, por que a radiação ionizante ela é tóxica? Né? Ela é tóxica porque ela é capaz de promover o deslocamento de átomos, né, de componentes atômicos nas moléculas das células. Né? E o oxigênio, bom, por que o oxigênio é tóxico? Nós vimos na discussão anterior, né, nas descobertas iniciais de Paul Bert, que o oxigênio ele exerce um efeito tóxico pulmonar quando exposto um animal é exposto à hiperóxia, né? E Scott Haldane, quando ele mostra que o oxigênio, a pressão, o aumento da pressão parcial de oxigênio também leva a danos neurológicos. Mas o mecanismo pelo qual o oxigênio exerce esse efeito tóxico até então não era conhecido. Então, esse trabalho da Rebecca Gershman, ele também é um divisor de águas. Por quê? Porque agora ele aponta que o efeito da radiação ionizante ao favorecer a produção de espécies instáveis por deslocamento de elétrons em diferentes spins das moléculas que compõem as células, ela de alguma forma está relacionada à presença do oxigênio. Então, a partir daí começou-se a pensar, bom, as células têm enzimas antioxidantes, catalase, as células são capazes de produzir oxidantes, né, peróxido de hidrogênio, e quando as células são expostas à radiação ionizante e oxigênio, essa toxicidade desses dois componentes isoladamente, quando combinados, ela é potencializada. Então há algo em comum entre elas. Né? 2 anos depois, Dan Han Harman, em Berkeley, ele propõe uma teoria, uma hipótese, né, na verdade, de que parte do processo de envelhecimento, que nós conhecemos como senescência e envelhecimento, na verdade, a ideia de que o envelhecimento, na verdade, seria um processo degenerativo que é fundamentalmente atribuído à oxidação das biomoléculas existentes nos organismos.
e de que, na verdade, essa teoria posteriormente ela foi revisada em 1972 por ele próprio, em que ele aponta a chamada teoria radicalar mitocondrial do envelhecimento. Na medida em que, como a mitocôndria é a organela principal que medeia a oxidação das moléculas, né, dos nutrientes, parte do oxigênio molecular que é utilizado pelas células para respirar durante a oxidação das moléculas, ele é parcialmente reduzido em oxidantes. Né? Então, na verdade, a ideia é de que nós somos lentamente, nós vamos nos enferrujando literalmente, lentamente ao longo do tempo. Né? E, na verdade, até hoje, embora essa hipótese radicalar do envelhecimento ela tenha sido já refutada em várias ocasiões, em vários organismos, né? Ela ainda é um bastião forte de resistência, principalmente na indústria farmacêutica. Basta entrar em qualquer farmácia, em qualquer lugar do planeta, que você vai ver prateleiras e prateleiras de antioxidantes que a indústria farmacêutica vende. Né? Então, embora o envelhecimento seja um processo muito mais complexo do que simplesmente oxidar, né? Sermos oxidados, é claro que o desequilíbrio redox é um componente importante, mas ele não é o único. Não. Qual é a base fenomenológica, né, que sustenta a teoria do Harman, né, a teoria radicalar do envelhecimento? Né? Primeiro é de que espécies mais longevas tendem a ter níveis menores de danos oxidativos, em geral. Tá? Hoje se sabe que isso não necessariamente é o caso. Existem alguns exemplos de organismos que conseguem tolerar estresse oxidativo e viverem muito bem. Assim, né? Mas essas eram evidências à época e que foram, de certa maneira, corroboradas ao longo dos anos. Né? Quer dizer, níveis baixos de dano oxidativo, de suscetibilidade a desequilíbrio redox e de produção de oxidantes, de espécies ativas de oxigênio. Né? Em alguns modelos, a superexpressão de enzimas antioxidantes, por exemplo, catalase e superóxido desmutase, aumentam a longevidade desses organismos, embora, por outro lado, a, a, a superexpressão, a supressão de enzimas, de expressão de enzimas antioxidantes, aparentemente não altera a longevidade de alguns organismos. Então, isso é um contraponto. Né? Em organismos, como o caso do C. elegans, que são mais suscetíveis, mutantes que são mais suscetíveis a danos radicalares, têm longevidade reduzida. Embora isso depende muito do tipo de mutação, aonde, qual é o target exato dessa mutação. Né? E evidências de que mutantes de drosófila envolvidos na eliminação de oxidantes também têm a longevidade reduzida. E, novamente, também dependendo do target, porque alguns mutantes de drosófila que cursam com o aumento da produção de oxidantes têm longevidade aumentada. Né? Então, embora essa teoria radicalar do envelhecimento tenha sido bastante atraente ao longo dos anos, e, claro, a indústria farmacêutica se apropriou dessa ideia e vende, parte do portfólio, né, os antioxidantes, suplementação por antioxidante é parte importante do portfólio financeiro da indústria. A suplementação com antioxidantes não tem evidência clínica a longo prazo nenhuma na prevenção de doenças humanas ou mesmo no aumento da longevidade. Então,
A indústria farmacêutica está ganhando dinheiro em cima de algo que a ciência básica não suporta. A gente vai ver isso mais à frente, tá? Bom, falando então de defesas antioxidantes, quem são essas defesas? Né? Então, quando a gente pensa que a gente lembra, né, que o oxigênio então é um gás que é um radical livre por definição, ele é reativo. E mais importante, esse oxigênio, ele de alguma maneira, ele consegue ser transformado dentro das células em espécies reativas de oxigênio ainda mais reativas, mais reativas do que o próprio oxigênio molecular, como o radical superóxido ou o peróxido de hidrogênio. Então, ao longo da evolução, as células desenvolveram mecanismos distintos de modo a eliminar ou prevenir os danos oxidantes. Né? Então, as chamadas defesas antioxidantes, elas basicamente podem ser divididas em três classes. As chamadas preventivas, ou seja, aquelas que evitam que as espécies reativas de oxigênio ou nitrogênio sejam produzidas. As defesas do tipo supressoras, ou scavengers, que elas suprimem os elétrons desemparelhados dessas espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. E caso a prevenção não funcione, nem a supressão funcione, e o dano molecular aconteça, existem as chamadas enzimas de reparo, que tentam corrigir as alterações estruturais nas moléculas que foram modificadas pelos oxidantes. Tá? Dentre os mecanismos preventivos, por exemplo, a gente pode destacar a UCP. Né? A UCP, por exemplo, é um mecanismo preventivo, na medida em que a produção de oxidantes na mitocôndria, em particular, depende do gradiente de prótons, de uma maneira positiva. A gente vai ver isso à frente. E nesse caso, nos casos dos scavengers, aqui a gente tem praticamente todas as chamadas enzimas antioxidantes, né? Que são enzimas dedicadas a suprimir os oxidantes que são gerados pelas células. Né? Então, no caso, né? Então, dentro daquela classe de scavengers, nós temos os scavengers enzimáticos, as enzimas, né? Superóxido de desmutase, catalase, glutationa peroxidase, tirodoxina peroxidase, por aí vai, peroxidoxina. E nós temos defesas antioxidantes que não são enzimáticas, são moléculas, né? São moléculas orgânicas. Por exemplo, vitamina A, vitamina E, que são hidrofóbicos, né? Se associam bem a membranas, e antioxidantes hidrofílicos, né? Bilirrubina, vitamina C, ácido ascórbico, que não se dão bem com membranas. Né? Então, essas são genericamente as duas grandes classes de antioxidantes existentes em praticamente todas as células. Né? Um ponto interessante quando a gente pensa em defesa antioxidante, né, e aí volta o caso da indústria farmacêutica, né, eu estava falando da indústria farmacêutica, e que ela se apropriou de forma oportuna da teoria radicalar do Harman, de que se nós envelhecemos e desenvolvemos patologias associadas ao envelhecimento, e o envelhecimento ele tem uma base pelo menos mecanística, na produção lenta e oxidação lenta das nossas biomoléculas, então intervir nos níveis de oxidantes celulares deve representar uma estratégia interessante para reduzir o aparecimento de doenças associadas ao envelhecimento, como câncer, doenças cardiovasculares e aumentar a longevidade. Né? Bom, o problema dessa associação é que, na prática, isso não se reflete na população humana. Essa é uma evidência. Esse é um trabalho publicado no JAMA em 2005. E nesse mesmo ano, um estudo muito parecido também foi publicado na mesma revista, né, no JAMA. Esse estudo
Ele foi, na verdade, um estudo clínico, né, em que cerca de quantas? 9.541 pessoas foram avaliadas de acordo com a ingesta diária de vitamina E. Lembrando aqui, só rapidamente, né, a vitamina E, a alfa-tocoferol, é um antioxidante não enzimático e é um eficiente scavenger, né, supressor de radicais livres. Né? Então, a ideia seria tentar verificar se a suplementação de vitamina E por longo prazo teria algum benefício sobre o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e câncer. Eu não vou entrar em detalhes nesse trabalho, né, mas basicamente a conclusão desse trabalho foi que pacientes que já tinham doença vascular ou diabetes, a suplementação a longo prazo de vitamina E não preveniu nem câncer nem doença vascular e, o pior, aumentou o risco de falência cardíaca. Ou seja, é claro que esse trabalho bate de frente com a teoria do Harman e, mais importante, ele bate de frente com os interesses da indústria farmacêutica. Um outro estudo, o outro estudo que também saiu nesse mesmo ano, foi, na verdade, um estudo até maior em mulheres e ele basicamente encontrou a mesma conclusão. A suplementação com vitamina E não melhora em absoluto o quadro, o aparecimento de doenças cardiovasculares, ou doenças associadas ao envelhecimento. Então, a suplementação com antioxidantes, na verdade, até onde a gente sabe, ela só é bom para a indústria farmacêutica, porque do ponto de vista de prevenção, retardar o envelhecimento ou prevenção de doenças crônicas não, não é por aí. E a razão por trás disso, poxa, mas isso significa então que os radicais livres não são importantes? Sim, são. Eles são importantes. E eles são importantes porque, como a gente vai ver mais à frente, radicais livres têm um papel sinalizador para uma série de processos que são fisiológicos. Controle de expressão gênica, a produção de mediadores inflamatórios, por exemplo. Né, os próprios radicais livres fazem parte do arsenal de mecanismos de eliminação de patógenos, por exemplo. Então, essa é uma observação interessante para a gente considerar. Né? Bom, voltando aqui à história, então a Rebecca Gershman havia demonstrado que a radiação ionizante tem um mecanismo semelhante, né, em comum com a toxicidade do oxigênio, e que, de alguma forma, células são capazes de produzir oxidantes. Né? E o Harman havia sugerido de que o envelhecimento nada mais é do que um lento processo de oxidação gerado por radicais livres produzidos pelo metabolismo. A pergunta é, como é que esses oxidantes são produzidos? E aqui, para a gente continuar contando essa história, é absolutamente imprescindível discutir esse dado desse trabalho publicado pelo Eugene Kennedy e Albert Leininger. Oi? Posso perguntar uma coisa antes? Deve. Nessa questão do envelhecimento, não sei se você botou isso porque não tem exatamente muito a ver com mitocôndria, mas eu lembro quando você me deu aula de bioenergética, tava a teoria do Harman, as pessoas começaram a meio que substituir ela por aquela outra teoria da questão da telomerase, que os telômeros que iriam diminuindo ao longo das divisões celulares, e aí você tomar telomerase, dar um jeito de aumentar a expressão em humanos, você teria então pelo menos um retardo do envelhecimento. E eu lembro que o pesquisador que estava fazendo isso, ele estava tomando, tipo, ele e a família dele. Você sabe o que rolou depois disso? Não, eu confesso que eu não olhei, eu não acompanhei a história da telomerase, mas como eu comentei, né, envelhecimento hoje, ele é muito mais do que
oxidação, né? Nós temos É. uma série de processos que andam junto. Uma delas é o desequilíbrio redox, em geral, nem sempre, mas em geral, sim. A outra é o encurtamento dos telômeros. A outra é o aparecimento de produtos de glicação de proteínas, por exemplo, Ah, né? é. É, então, existe uma série de alterações, né, que não são diretamente associadas à teoria do Harman. Então, o envelhecimento, por exemplo, o caso da progéria, né, aquela doença em que as crianças com esse distúrbio, elas nascem e elas passam por um processo muito acelerado de envelhecimento. Tão acelerado que as crianças têm flacidez do tecido conjuntivo, né? Então elas se enrugam já ainda crianças, né? É uma coisa, um quadro É. bem grave, né? E aparentemente o que, pelo menos até onde eu sei, não há não há muita alteração do ponto de vista redoxa, pelo menos nas amostras de progéria, nos estudos e nos modelos animais de progéria que, que se conhece. Então, Uhum. telomerase, eu não sei te dizer, Carol, em que pé ficou a coisa. Mas aí vai ter Eu vou dar uma. uma pesquisada que bateu a curiosidade agora que eu lembrei. É, Aí. tem Mas maluco para não. tudo, né? Tem maluco para tudo. Exatamente. O cara tomava Os... lá, eu não lembro exatamente o que ele tomava. Ah, David Sinclair, do isso. resveratrol. Não, O David Sinclair é doido. do resveratrol. Ele tomava resveratrol. É. Mas, enfim, tem maluco para tudo, né? O cara do CRISPR também tava injetando nele. Ah, é? Ah, isso eu É. não sabia, não. Tem um documentário no Netflix, eu não sei se vocês já viram, chama Unnatural Selection, é sobre CRISPR. Ah, é? É muito legal, é mais lúdico, assim, para a população geral. E para mim, pelo menos que eu sou uma porta em biomol, foi ótimo, porque eu entendi melhor do que se eu fosse ler artigo. É legal. É. E aí eles mostram o primeiro caso de cura de... Era um menininho que tinha problema na retina, que eles conseguiram curar com CRISPR. Bem legal. Mas enfim, nada a ver com o assunto. Não, Só legal. divagando. Legal, legal. Tá É, bom. então, então, a questão era saber aonde que essas espécies eram produzidas, né? Esses oxidantes eram produzidos. E aqui, esse trabalho do Leniger, do Kennedy, embora ele não trate da produção de oxidantes, ele mostra, essa é a primeira demonstração de que boa parte dos processos de oxidação celular dos nutrientes, né, nas células acontece nas mitocôndrias. Então, as atividades das enzimas do ciclo do ácido cítrico e da respiração, né, da fosforilação oxidativa, acontecem na mitocôndria. Então, o isolamento da mitocôndria de fígado de rato mostra que somente na fração mitocondrial os ácidos orgânicos são capazes de estimular a respiração. A gente não observa mesmo numa fração nuclear ou numa fração citosólica. Né? O consumo de oxigênio é muito baixo, ou seja, a respiração e fosforilação oxidativa acontecem nas mitocôndrias. Né? Então, aí começou-se a pensar, bom, então, será que as mitocôndrias então são capazes de produzir oxidantes? Né? E aí, em 1966, aqui no BBA, outro trabalho seminal de Jensen mostra que em, na presença de succinato ou até mesmo preparações de subpartículas mitocondriais, na presença de NADH, então succinato ou NADH, estimulam o consumo de oxigênio, né? Então a tensão de oxigênio vai caindo ao longo do tempo, são traçados de oxígrafo, e ao final do, do,
do consumo de oxigênio, se adicionado catalase, ou seja, a enzima que decompõe peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, né, por isso a tensão de oxigênio volta, sobe aqui, a gente tem esse salto, né? Ao adicionar catalase, nessa preparação de mitocôndrias ou de subpartícula mitocondrial, a gente vê esse salto aqui. Ou seja, a catalase, então, ela consegue produzir gás oxigênio a partir do peróxido de hidrogênio que é gerado pela respiração mitocôndria na presença do succinato ou NADH. Então, esse trabalho é a primeira demonstração de que mitocôndrias, de que, na verdade, as mitocôndrias são fontes de oxidantes celulares. Bom, mas e daí? Né? As células conseguem produzir esses oxidantes, mas o que ela faz com ele? Né? E aí, 3 anos depois, John McCord e Ivan Fridovich, na Duke University, isolam e identificam bioquimicamente a atividade de uma enzima que até então era chamada de eritro ou hemocupreína. Hemocupreína porque é uma enzima que contém cobre que foi isolada do sangue. Né? Por isso eritro ou hemocupreína, que tinha cobre. E essa enzima purificada, ela, na presença de um sistema gerador de superóxido, radical superóxido, quer dizer, o oxigênio com um elétron, o oxigênio molecular com um elétron a mais, ou seja, um radical livre, né? Mais reativo do que o oxigênio per si. Né? Se a gente olhar esse traçado aqui de cima, né? Então, num sistema gerador de superóxido e na presença de citocromo C, o citocromo C aqui é como um aceptor de elétrons. Né? Então, quando o superóxido reage com o citocromo C, ele transfere o elétron a mais do superóxido para o citocromo C. E aí o citocromo C sendo reduzido, ele aumenta a sua absorção em 350 nanômetros. Então a gente vê que o citocromo C vai sendo reduzido até a hora em que os níveis de superóxido são bloqueados. Então a produção de superóxido ela é bloqueada, tá? No sistema regenerador. Na presença dessa enzima purificada pelo Fridovich e John McCord, que eles chamaram de superóxido de dismutase, a gente vê que a taxa, né, a inclinação, né, a taxa de redução do citocromo C na presença de superóxido ela é bem menor, né, a inclinação ela é bem menor do que na situação controle. Né. Esse trabalho, então, ele representa a primeira identificação de atividade de uma enzima antioxidante dedicada, intracelular, dedicada à eliminação de um radical livre. Tá? E por essa razão, esse trabalho é um dos trabalhos mais importantes na área de bioquímica redox. Eu parei em 2012, eu não contei de lá para cá, mas em 2012 ele tinha 7.800 citações. Esse paper do JBC. Ele hoje deve ter mais de 10 mil citações desse paper. Mas ele foi um divisor de águas, porque essa enzima, então, a estrutura dela já se conhece hoje, definida, né? Ela é uma cobre-zinco. Por isso é hemocupreína, né? Porque ela tem cobre e zinco, né? Esses dois átomos aqui. E ela, na verdade, ela é chamada dismutase. Por que esse termo, né? Dismutase? O que ela faz? Ela catalisa a conversão de radical superóxido em oxigênio e peróxido de hidrogênio. Só que para isso ela catalisa essa reação em 2 etapas. Né? Então, numa etapa, a enzima ela oxida o superóxido em oxigênio. Então, a enzima oxidada
ela não é capaz de reagir com o superóxido oxidando, porque ela agora, ela tá, na verdade a enzima está reduzida, né? Ela é reduzida pelo superóxido, e a enzima reduzida, ela transfere esse elétron para uma outra molécula de superóxido, mais prótons, voltando então ao seu estado inicial, o estado redox inicial, N mais 1, e produzindo peróxido de hidrogênio. Então, essa atividade enzimática, na verdade, se a gente reparar, então, são 2 moles de superóxido produzindo 1 mol de oxigênio, gás oxigênio, e 1 mol de peróxido de hidrogênio. Aí vocês pensam, poxa, mas o peróxido de hidrogênio também é uma espécie reativa de oxigênio. Ele não é um radical livre, ele não tem elétron desemparelhado, mas ele é uma espécie reativa. Sim. Para isso, existem outras, né? Para eliminar essa espécie reativa de oxigênio, existem outras enzimas, né? Chamadas peroxidases, como a catalase. Né? Então, na verdade, por conta da atividade dessa enzima, a superóxido dismutase, animais que superexpressam essa enzima, na verdade, têm danos, sofrem danos. A longevidade, por exemplo, ela é comprometida, e os animais camundongos sofrem uma série de efeitos, consequências neurológicas, muito por conta do acúmulo de peróxido de hidrogênio. Né? Mas ela foi a primeira enzima antioxidante a ser descrita. Né? Aqui a gente dá um salto, então, de 3 anos e, bom, então as mitocôndrias, o Jensen, em 66, havia demonstrado que as mitocôndrias produziam peróxido de hidrogênio, através daquele ensaio da catalase, mas esse trabalho, na verdade os 2 trabalhos dessa dupla, Alberto Boveris e Britton Chance, no Biochemical Journal, esse é o primeiro, em 1972, em que eles detalham exatamente quais são as fontes celulares de peróxido de hidrogênio. Então, usando o fígado de rato como material de estudo, né, eles observam que, de fato, as mitocôndrias, usando substratos endógenos, ou seja, aqueles nutrientes que já vêm da própria preparação de mitocôndria, elas produzem peróxido de hidrogênio numa taxa relativamente baixa. Se é adicionado um ácido orgânico, succinato, por exemplo, essa produção ela aumenta, mas comparado a outros compartimentos celulares, né, como peroxissomos, especialmente na presença de ácido úrico, ou fração microsomal, né, rica em membranas, em vesículas e na atividade de pH oxidase, por exemplo, a produção de peróxido de hidrogênio ela é bem maior do que a das mitocôndrias. Claro que aqui essa produção ela depende de uma série de fatores. Né? Hoje a gente sabe que, embora o fígado seja capaz de produzir peróxido de hidrogênio, a fração microsomal é capaz de produzir oxidante, a produção mitocondrial ela é, de fato, bem maior do que qualquer outro compartimento celular. Né? E, na verdade, esse trabalho, em seguida, no ano seguinte, também no Biochemical Journal, da dupla, mostra em fígado de rato que, na presença de várias combinações de substrato, succinato, glutamato, um ácido graxo, malato glutamato, ou sem substrato qualquer, quando o fluxo de elétrons na mitocôndria ele é comprometido no complexo 3, através da adição de antimicina, a gente vê o aumento muito grande na produção de peróxido de hidrogênio. Nessas preparações. Não, aqui não foi fígado de rato, aqui foi coração de pombo, desculpa. Mostrando que as mitocôndrias têm uma produção de peróxido de hidrogênio que é dependente na verdade, dependente não só do nutriente, da fonte de elétrons usada para sustentar o transporte de elétrons, mas também dependente do ponto aonde esse elétron está saindo. Né? Porque aqui, obviamente, quando o complexo 3 é inibido, ele não está chegando na citocromo oxidase, ou seja, ele não está reduzindo completamente o oxigênio à água. Então, existem pontos
de curtos-circuitos de elétrons no meio do sistema de transporte de elétrons, onde o elétron sai e reduz o oxigênio, reduz parcialmente o oxigênio a superóxido, né? Aqui, novamente, só para a gente ter uma ideia, né? Por exemplo, na mesma preparação, né? Coração de pombo, na presença de succinato e glutamato, na ausência de antimicina e no estado não fosforilante, a produção de oxidante ela é maior do que, por exemplo, no estado desacoplado, a presença de um ionóforo de prótons, mostrando que a produção de oxidante ela é regulada pelo gradiente de prótons. Quanto maior o gradiente de prótons, maior a produção de oxidantes. E a gente vê que isso independe do tipo de substrato, porque o mesmo acontece com substratos diferentes, né? Ou mesmo sem substrato nenhum. O curioso é que na presença de antimicina, repara, quando o complexo 3 é inibido, seja em estado 4, não fosforilante, ou no estado desacoplado, a gente vê que, na verdade, a produção de peróxido de hidrogênio ela é muito aumentada, particularmente no estado desacoplado, né? E isso tem uma explicação, porque, na verdade, sem o gradiente de prótons, a entrada de elétrons no sistema ela é favorecida. A questão é que, como o complexo 3 é inibido, isso significa que a maior parte dos elétrons que entram nesse sistema, que é facilitada pela ausência do gradiente de prótons, ela não tem para onde sair a não ser vazar como superóxido. Então, repara que na presença de antimicina e o ionóforo, a produção de peróxido de hidrogênio ela é sempre muito maior, né? Bom, e então, mitocôndrias, né, produzem oxidantes, né, mas qual é o lado, qual o outro lado? Existem outras implicações celulares para esses oxidantes gerados pelas células? E aí são descobertas quase que paralelas, né, ao longo do tempo. E aqui eu trago essa contribuição também seminal de Bernard Baber no JCI em 73, no mesmo ano que o Bovares e Britton Chance mostraram esse trabalho anterior, a produção de oxidantes pela mitocôndria. Ele observa que monócitos, quando estimulados na presença de PMA, se eu não me engano é PMA aqui, quer dizer, um ativador da resposta imune, né? Quer dizer, uma forma de ativar as células, esses monócitos, e usando o citocromo C como uma forma de medir a produção de superóxido, usando aquele mesmo ensaio do Friedovich, que identificou a atividade de superóxido de dismutase, né? O que ele vê é o seguinte, é que quando os monócitos, né, eles são incubados numa situação controle, aqui sem adição dos agentes, né? Então ele coloca aqui alguns agentes. Se ele coloca o monócito ativado com PMA na situação controle, ele vê essa taxa de redução do citocromo C. Ou seja, os monócitos conseguem reduzir citocromo C. Mas o que é essa coisa que reduz o citocromo C? Né, que os monócitos conseguem reduzir o citocromo C? Na presença daquela enzima purificada do Friedovich, a superóxido dismutase, a gente vê que a taxa de redução do citocromo ela é muito reduzida. Ou seja, esse dado mostra que as células do sistema imune, efetores do sistema imune, quando elas são ativadas de modo a promover fagocitase, que é o que está acontecendo aqui, elas ativam a produção do superóxido. Por quê? Porque a enzima dedicada na remoção desse oxidante consegue bloquear a redução do citocromo C extracelular. E aí, a partir desse trabalho, começou-se a pensar o seguinte, bom, então será que oxidantes então, gerados pela resposta imune são importantes como mecanismos de eliminação de patógenos? E aí a resposta é que sim, e ao longo dos anos foi se demonstrando que, na verdade, existem enzimas, complexos enzimáticos dedicados a isso. Um deles é o complexo chamado NADPH oxidase,
que se monta, né, diferentes subunidades se monta na membrana plasmática dessas células, de várias células, e elas produzem a radical superóxido. Algumas outras, uma outra classe dessas enzimas chamadas duo-oxidases, elas produzem, na verdade, peróxido de hidrogênio, reduzem 2 vezes o oxigênio, né? A peróxido de hidrogênio também são importantes na resposta imune. Então, esse é um outro trabalho, uma outra contribuição, uma divisora de águas, né? Então, hoje, na verdade, a gente sabe que existem, só no sistema de transporte de elétrons, até onde eu sei, existem 11 diferentes pontos conhecidos de produção de oxidantes. Aqui, nesse trabalho do grupo do Martin Brand, em 2017, nessa revisão, eles apontam alguns desses 11 sítios diferentes. Né? Reparem que a gente tem do complexo 3 para trás, né? De hidrorotato desidrogenase, glicerol fosfato desidrogenase, a ETF, a flavoproteína transferidora de elétrons, succinado desidrogenase, oxoadipato desidrogenase, oxoácido desidrogenase, complexo 1. A gente não tem complexo 4. A gente não observa a citocromoxidase aqui. E há uma razão para isso. Na verdade, até onde a literatura conseguiu estudar, não há produção de oxidantes através da atividade citocromoxidase. Acredita-se, a minha interpretação, na verdade, pelo que eu já li, é de que a atividade citocromoxidase, ao reduzir o oxigênio à água, essa redução ela acontece de uma vez só. Os 4 elétrons, os 4 prótons são transferidos para o oxigênio molecular de uma vez só, para o oxigênio. Então, o oxigênio não passa por uma redução monoeletrônica. Né? Então, isso explica por que a citocromoxidase não está aqui. Mas a maior parte desses sítios, nas diferentes enzimas do sistema de transporte de elétrons, tem diferentes capacidades também. Então, historicamente, o complexo 3 e o complexo 1 foram os primeiros onde a produção de superóxido foi identificada, mas ao longo dos anos, e principalmente os próprios trabalhos do Martin Brand também, têm dado uma contribuição seminal na descoberta de novos sítios, tanto no complexo 1 quanto em outras desidrogenases. Mas não é só o sistema de transporte de elétrons que vaza elétron produzindo oxidantes. Enzimas do ciclo de Krebs e da própria beta-oxidação também são fontes conhecidas de oxidantes. A piruvata desidrogenase, a acetil-CoA desidrogenase, isocitrato desidrogenase, o complexo da alfa-acetoglutarato desidrogenase, e também enzimas associadas à membrana externa mitocondrial, como é o caso da monoamino-oxidase, em que ela, por exemplo, pode promover a oxidação de DOPA, por exemplo, né? E nesse processo de oxidação de DOPA, há a produção de peróxido de hidrogênio. Né? Isso é particularmente importante em algumas células, né? Por exemplo, no sistema nervoso central, os neurônios chamados neurônios dopaminérgicos, né? Por exemplo, a dopamina que é produzida, ela é produzida muito através dessa atividade de monoaminoxidase. Então, as mitocôndrias hoje, a gente sabe que elas são pontos importantíssimos na produção de oxidante em múltiplos sítios, com diferentes capacidades, né? Mas a produção por esses mecanismos, e principalmente do sistema de transporte de elétrons, ela é regulada pelo gradiente de prótons. Então, aqui eu trago esse trabalho seminal do Anatoly Starkov, publicado em 97 na Febres Letters, usando, se eu não me engano, coração. Se eu não me engano, aqui foi coração. Não lembro de rato ou camundongo. Mas o fato aqui é o seguinte: qual a hipótese deles? Como
a síntese de ATP nas mitocôndrias, ela demanda uma quantidade relativamente pequena de energia do gradiente de prótons necessária à produção de ATP, isso significa que a queda do gradiente de prótons durante a síntese da ATP, ela não é tão alta quanto se imagina. Então, o potencial termodinâmico máximo de uma mitocôndria é da ordem de 220 milivolts, né? Energia de gradiente de prótons. Desses 220 milivolts, durante a síntese plena de ATP, por exemplo, de modo a sustentar a contração, né? Algo em torno de 20% desse gradiente é usado. Então, quer dizer, a gente está falando aí de uma queda de 220 para algo em torno de 180 milivolts. Quer dizer, 180 milivolts ainda tem uma quantidade razoável de energia acumulada, né? Então, a hipótese que esse grupo levantou foi que, bom, as mitocôndrias produzem oxidantes. Mas será que a produção de oxidantes, e principalmente peróxido de hidrogênio, que foi o que esse grupo mediu, será que a produção de oxidantes pela mitocôndria, ela tem o mesmo limiar de produção desses oxidantes de acordo com o gradiente de prótons? Né? Então, o que eles mediram aqui, na verdade, é o percentual, a quantidade relativa da produção de peróxido de hidrogênio em função da magnitude do gradiente elétrico, né? Delta Psi. Essa linha tracejada aqui, ela reflete exatamente a transição entre o estado não fosforilante e o estado fosforilante, né? Então, aqui, nessa linha, reflete, na verdade, o chamado estado 3, ou seja, quando a mitocôndria começa a sintetizar ATP. Tá? Ela usa a energia do gradiente para a síntese do ATP. Repara que, né, ele sai daqui de 100% para algo em torno de 20%. Tá aqui, ainda tem gradiente para caramba. Mas repara, olha a consequência que isso causa na produção de peróxido de hidrogênio pelas mitocôndrias. Ou seja, uma queda de somente 20% no gradiente de prótons tem um impacto enorme na produção de peróxido de hidrogênio, né? Mas a quantidade de energia acumulada no gradiente de prótons ainda é suficiente para que a síntese ATP possa acontecer. Ou seja, a produção de oxidantes pela mitocôndria, ela, na verdade, é muito mais sensível a variações do gradiente de prótons do que a própria síntese ATP. É isso que esse dado quer mostrar, né? Então, pequenas variações, a partir de um determinado limiar, a partir de um determinado ponto, né, da intensidade do gradiente de prótons, pequenas variações, pequenos aumentos no gradiente de prótons, veja, se a gente sai de 80% para 90% do gradiente de prótons, a gente sai de, sei lá, 15% para 45%, um aumento de 3 vezes na produção de oxidantes, né? Então, pequenas variações no gradiente de prótons, principalmente nessa faixa de alto gradiente, tem um impacto enorme na produção de oxidantes, mas nem tanto na síntese de ATP. Isso levou, ao longo dos anos, né, principalmente por conta desse trabalho, esse trabalho é um trabalho altamente citado. A última vez que eu olhei, ele tinha quase 2.000 citações, esse trabalho. Isso levou muita gente a começar a pensar o próprio papel das proteínas desacopladoras, né? Porque elas promovem, né, o vazamento de prótons e, com isso, a redução do gradiente de prótons, impactando a produção de oxidantes. E, claro, ao longo dos anos se demonstrou que essa hipótese de fato estava correta, de que pequenas variações no gradiente de prótons têm um impacto bastante importante na produção de oxidantes celulares mediado pela mitocôndria, né? Então, de uma maneira gráfica, né, se a gente imaginar aqui em linha preta a tensão de oxigênio,
num oxígrafo, por exemplo, em estado 4, não fosforilante, a produção de oxidantes a taxa de produção de oxidantes vai ser bem alta nesse caso. Por quê? Porque o gradiente de prótons aqui vai ser alto. No momento em que a síntese da ATP é estimulada, na presença de ADP, né, e substratos oxidáveis, a taxa de consumo de oxigênio vai aumentar. Então, com isso, a parte né, do gradiente de prótons, aqueles 20% do gradiente de prótons vai ser usado. Isso vai ser o suficiente para bloquear, reduzir fortemente a produção de oxidantes. No momento em que a síntese de ATP deixa de acontecer, por exemplo, por esgotamento de ADP, que essa mitocôndria não tem mais ADP, então não tem como sintetizar. Qual é a consequência que isso vai exercer? Isso vai, como a ATP sintase não vai funcionar, ela não vai dissipar o gradiente de prótons aumenta. Como o gradiente de prótons aumenta, né, quer dizer, sobe 20%. Esses 20% vai ser o suficiente para aumentar enormemente a produção de oxidantes. Então, o gradiente de prótons é um regulador importantíssimo na produção de oxidantes mitocondriais. Né? Então, para tornar a história longa, curta, né? Então, eu falei um pouquinho dessas fontes, né? Na membrana externa, na membrana interna. Existem fontes também na matriz, no ciclo de Krebs, como mencionei. Né? Embora a mitocôndria produza ânion superóxido, radical superóxido, a mitocôndria tem um pacote de enzimas antioxidantes dedicado, tanto no espaço intermembrana, a superóxido de mutase cobre zinco, quanto na matriz, a superóxido de mutase manganês, que são isoformas diferentes. Então, essa na matriz, ela converte superóxido em peróxido de hidrogênio, por isso que a gente consegue medir peróxido de hidrogênio em operações de mitocôndria. E o peróxido de hidrogênio, ele não é um radical livre, mas ele é uma espécie reativa de oxigênio, ele consegue atravessar membranas. Então ele difunde através das membranas e chega no citosol, aonde ele vai ter uma série de efeitos sinalizadores. Não. Agora, o peróxido de hidrogênio ele também pode ser decomposto. Né? Mitocôndrias, tirando o coração, que tem catalase, acho que é o único tecido que tem catalase conhecida nas mitocôndrias, todos os outros tecidos têm outras peroxidases, glutationa peroxidase, tioredoxina peroxidase, né? Que decompõem peróxido de hidrogênio em água. Então, as mitocôndrias elas têm um pacote próprio de eliminação de oxidantes e, como eu falei, uma vez produzido o peróxido de hidrogênio, esse peróxido de hidrogênio vai ter uma série de efeitos sinalizadores. Não só na mitocôndria, por exemplo, ativando a expressão de enzimas antioxidantes direcionada para as mitocôndrias, né? Através de uma resposta retrógrada, quer dizer, que sai da mitocôndria para o núcleo. Isso porque as enzimas antioxidantes mitocondriais elas não são codificadas pelo genoma mitocondrial, mas são pelo genoma nuclear. E aí, uma vez o núcleo, então, ativando a expressão dessas enzimas, essas enzimas são direcionadas para a mitocôndria. Né? Então, essa é uma sinalização para o núcleo. Existe uma sinalização redox citosólica, que pode indicar o balanço redox citosólico. Né? E, por outro lado, a produção de peróxido de hidrogênio e outros oxidantes ela é regulada por uma resposta vinda de fora da mitocôndria. Por exemplo, através de modificações pós-traducionais em enzimas de vias metabólicas que fornecem substratos para as mitocôndrias, ou o próprio fornecimento de substratos, por exemplo, em condições hipercalóricas, né, um excesso de glicose e excesso de nutrientes, as mitocôndrias respondem produzindo mais peróxido de hidrogênio, o que pode levar a condições danosas, oxidação de lipídios, proteínas e por aí vai. Né? Eu acho que era basicamente isso que eu queria discutir com vocês. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida.